Bem, então boa noite, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos aqui. Nossa última aula aqui com o Bruce, né? Uma aula extra aqui para vocês, tá? Então, antes de passar aqui para o Bruce orar, ou pedir para alguém orar e começar aí seu tempo, a prova de vocês do Bruce já está feita, tá? Então, assim que terminar a aula, quando ele falar amém, eu já envio para vocês. Tá ok? Aí é aquele processo, tá? Vocês vão fazer essa prova online. É o mesmo sistema das tarefas que vocês já estão fazendo aí, tá? Vocês vão responder a prova, tá? A prova tem lá não vou dizer quantas perguntas aí para vocês não animarem ou desanimarem, né? Mas tem pergunta que você vai responder lá naquela caixa que aparece e tem pergunta que você vai marcar uma resposta, tá? Então, você vai clicar lá e vai lhe dar várias opções de resposta, aí você escolhe uma lá e coloca lá a resposta direitinho, tá? Não esqueça, meus irmãos, que você tem que apertar naquele botão de enviar o professor e ficar esperando até aparecer a mensagem: sua avaliação foi enviada com sucesso ao professor. Aparece de verdinho lá, tá? Se aparecer alguma coisa em vermelho, você tem que voltar e fazer de novo lá, responder aonde você não respondeu. Tem que responder todas as perguntas, não pode mandar nenhuma em branco lá para o Bruce, tá? Então, assim, eu aconselho que você entre lá e você faça as suas respostas numa folha separada. Daí você volta lá e aí você vai fazendo, tá? Porque se você fizer e não enviar, você perdeu tudo, tá? Ou se você fizer e desligar o computador, cair a internet, tem que ter internet, tá? Para você poder enviar. E aí você pode fazer dessa maneira. Se você já está mais habilidoso, faça lá da maneira que você já está acostumado, tá? Então, a prova eu vou enviar. Não se preocupe com o prazo, tá? O Bruce é bem paciente aí para você enviar Não pro demore, né, viu? Bruce, tá? Não demore muito, não vamos esperar até o outro Natal, não, ou até achar a vacina aí da Covid, tá? Envie antes, tá? Estão me perguntando sobre as tarefas, tá? Tarefas de 1 a 11, tá? Pode enviar também para o Bruce, né, Bruce? Pode enviar, É, pode enviar aí para ele, tá? E aí ele vai somar com a sua nota da prova. E aí a gente vai lançar essa nota lá no seu histórico. Se você for lá no seu histórico agora, no site, lá onde está o módulo do Bruce, você vai ver lá que agora não está mais em curso, está pendente de vermelho, tá? Então, o que é pendente? É porque a gente vai ficar esperando a nota que o Bruce vai enviar para nós, tá? Então, fique atento para isso. Não deixe lá o seu histórico ficar pendente, tá? Faça a prova, envie para o Bruce, aí você fica olhando lá. Se por alguma razão não mudar lá aquele status lá no seu histórico, você deve procurar aqui com a gente para saber o porquê que não foi mudado, tá? E aí aquele detalhezinho, quando o Bruce passar a nota, a gente vai colocar a sua nota lá, vai mudar para aprovado, e aí lá do ladinho vai ter um campinho para você baixar o seu certificado, tá? Seu certificado de conclusão do módulo Treinamento para Construtores, lá bonitinho, em PDF, lá com a assinatura do Bruce, com a minha assinatura, logomarca aí do ITG, tá? E aí você pode baixar, botar numa moldura, fazer o que quiser. Vai estar sempre por lá o seu certificado, tá ok? E aí pode seguir para o próximo módulo, tá? Então, como eu falei, hoje é a última aula do Bruce, tá? Então, desde já eu quero agradecer a paciência de vocês, a dedicação. Sei que não é fácil aí, né?
chegar e participar, ainda tem que fazer as tarefas, a prova, mas que Deus realmente vai honrar aí a dedicação de vocês, tá ok? Agradecer também o Bruce aí, que sempre tem nos ajudado aí com as aulas, tá? E aí, depois de hoje, tá? Se Deus quiser, aí para o ano, a partir de fevereiro, a gente vai ter o Bruce aqui com outro módulo aqui conosco, tá ok? Então, Bruce, pode ficar à vontade, pode orar, pode pedir para alguém orar, pode Eu, ficar à eu tenho vontade uma, com o tempo. eu tenho uma pergunta, Ricardo. Você achou a prova difícil? Olha, eu fiz a prova e tirei 10. Ah, ok. Tá Eu fácil, é fiz a mesma fácil. coisa. Eu É tirei negócio 10 de, na prova, então. eu não sou negócio de Huerto, nem os outros que Tá. tiram 4, 5, eu tiro logo 10, tá? Mas também assim, né? Quem que não tira 10, Tá Nilton? fácil, a provinha é fácil para vocês, tá? Façam Eu, com calma, façam com Ricardo, calma. Ricardo da, sabe a Bíblia de cor na cabeça. Tá. a coisa que é importante para mim é que a razão que eu queria fazer a prova é que é uma prova de mim, se eu fiz uma boa instrução. Porque se vocês fazem mal na prova, a culpa é minha, né? Porque eu não comuniquei bem. A segunda coisa que eu queria falar, eu vou dar algumas dicas hoje. Se você escuta bem, você vai ouvir várias coisas. Ah, mas eu tentei escolher 2 perguntas de cada lição. Então, esse vai dar uma dica para você. Não se preocupe, porque para mim a prova é para aprender, não para reprovar. Então, se você responde razoável, você vai passar. Eu sou muito liberal desse jeito, né? Então, vamos orar então, começar nosso tempo juntos. Deus, muito obrigado por cada aluno que perseverou durante esse tempo aqui para estudar essas coisas tão importantes. Eu desejo que para mim dessa aula é não de passar informação, mas de passar uma visão de uma igreja de discipulado. E eu peço que o Senhor ilumine cada pessoa para compreender a distinção de uma igreja de proclamação e uma igreja de discipulado, e que cada um do aluno podia viver a realidade de intimidade contigo para que possa passar essa intimidade para as outras pessoas. Muito obrigado nós pedimos tuas bênçãos nessa aula que o Senhor usa para iluminar nossas vidas. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Interessante que tem uma mulher que eu estou começando a conhecer um pouco a igreja dos Estados Unidos agora, mas uma mulher reuniu com Lisa recentemente da igreja. Ela tem uma visão de discipulado. Ela tem esse desejo de viver uma vida discipulada. Ela está preocupada com a igreja nesse sentido. E de certa forma, que eu estou fazendo nesse grupo familiar, da família espiritual que eu estou fazendo, é que eu estou tentando passar algumas coisas que eu acho essencial no discipulado. Tem muito material que fala de discipulado aqui nos Estados Unidos, mas para mim estão perdendo a essência da coisa, de intimidade com Deus. Não é feito uma evangelização forte e falta essas outras coisas de intimidade com Deus. Agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, espero que funcione bem hoje. Eu vou fazer uma revisão, como eu sempre faço, porque para mim... Eu queria repetir as coisas que eu falei semana passada, semana retrasada, um pouco dessa questão da igreja, porque nós precisamos de ter uma visão bíblica da igreja, é muito importante. Eu vou tentar resumir. Eu falei que o discipulado não estará completo até que a pessoa esteja integrada no corpo de Cristo. Que eu falo isso não é só para frequentar o culto, que a pessoa vai aprender, mas seu envolvimento da corpo de Cristo é que vai levar aquela pessoa para a maturidade. E a igreja que faz discípulos, baseado no discipulado, é muito diferente do que é uma igreja normal. Eu queria começar com esse versículo de novo, porque eu gosto muito, porque ele fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Nota que essa coisa é para a habitação de Deus no Espírito. Então, isso é muito importante, porque Deus não habita no prédio da igreja. Você vê os católicos fazendo o sinal da cruz quando passa na frente da igreja católica, eles estão... provavelmente eles não sabem por quê, é hábito, mas é uma vela que fica no altar na igreja católica. Eles guardam dos pãozinhos, hóstia que está lá, e esse hóstia era transformado no corpo de Cristo. Eles têm uma coisa que chama tabernáculo, perto do altar, e eles colocam Cristo lá dentro desse tabernáculo, acende a vela, e cada vez que a católica passa, ele fala que Cristo está lá dentro. E nós sabemos que Cristo habita pessoalmente em cada um de nós, mas ele habita coletivamente dentro da presença da igreja. E nota como ele está usando essa palavra bem ajustado. Para mim, que isso indica que nós estamos em relação na igreja. Aqui nos Estados Unidos, a maneira que muitas igrejas estão fazendo, eles têm música muito alta, eles têm som incrível, mas é muito forte esse som, e você não consegue escutar a outra pessoa cantando durante Natal. E o que acontece durante todo o tempo, eu estava pensando, eu fui para uma igreja de Natal, mas você não escuta a pessoa, eles abaixam a luz, fica escuro lá dentro do templo, e você não consegue ver as outras pessoas. Então, não há interação, nada dentro da igreja. Então, essa é coisa que é o fundamento dos apóstolos e profetas, é o fundamento da palavra, que é a base. E essas pessoas, através do discipulado, estão formando para encaixar. Eu não sei se eu contei isso, eu acho que eu não contei isso para vocês, mas logo quando eu cheguei no Brasil, eu estava estudando português em Campinas, e eu encontrei um grupo que chama os Navigators lá, que eu queria ensinar, eu não sabia português ainda, não tinha nenhum ministério ainda, então eu perguntei ao professor de português se eu podia dar uma aula bíblica em inglês, para ajudar as pessoas que queriam aprender inglês. E esses homens do Navigators chegaram para mim e gostaram muito do estudo. E eles formaram, é um grupo universitário nos Estados Unidos, na realidade, e eles formaram uma rede de discipulado, mas eles não encaixaram em nenhuma igreja. Então, eu escrevi o autor desse livro, o nome do livro é Igreja Sem Paredes. E esse homem tem uma boa visão da igreja nesse aspecto discipulado. Ele escreveu para mim, falei, Bruce, você não entende que é uma igreja ainda. Você tem uma visão da igreja como congregação e não a igreja como uma comunidade. Ele falou, é muito diferente. Uma igreja que é uma comunidade é uma igreja que é uma congregação. Eu usei esse monte de pedras porque essas pedras são simplesmente um monte de pedras individuais, não estão encaixadas numa outra, não está bem encaixado. Então, para mim, um monte de pedras é uma congregação, junta, sai, junto, sai, junto, sai, mas é muito individualismo. Mas quando a igreja é uma comunidade, há convivência, é interação entre as pessoas. E hoje em dia, as igrejas aqui nos Estados Unidos são mais e mais, menos e menos comunidades, estão realmente ficando muito grande, é mais e mais congregações. Pessoas chegam e eu posso ver, falando com os pastores, a frustração. E, em vez de focalizar no discipulado, eles criam programações. Discipulado não é uma programação, não é um currículo, é diferente. Esse é que eu coloquei isso aqui porque você pode ver que as pedras estão sendo encaixadas no fundamento, mas aqueles lá da base são o fundamento da pessoa dos apóstolos, mas também a revelação que Deus deu para os profetas e apóstolos, que era a fundação da igreja, a palavra de Deus. E
você pode ir bem, cada pedra bem encaixada. Eu gostei muito disso. Se você vai para o oeste, onde vocês estão, lá no Pará, você vai chegar no Peru. E eles têm esses muros lá que eles fizeram, e eles não têm certeza como é que eles fizeram, mas é tão bem encaixados. Cada pedra era preparada para encaixar dessa maneira. Você pode ver individualmente cada pedra encaixada. E você não consegue pegar um pedaço de papel e coloca lá esse papel dentro junto dessas pedras. Esse é como nós queremos viver a igreja, onde a gente está em contato com o outro, bem ligado com o outro. E claro que a coisa que é mais importante, Deus habita na sua igreja, não somente indivíduo. Eu sei que na Palavra da Vida e outros lugares que eu dei aula, eu fiz aquela pergunta, qual a diferença entre 1 Coríntios 3,14, por aí, 6,19. 3,14 fala que vós, a igreja, é o templo do Espírito Santo. 6,19 fala, você individualmente, seu corpo é santuário do Espírito Santo. Então é importante saber disso, que a igreja é cada pedra é viva, habitado pelo Espírito Santo, mas o que liga, que faz a unidade dentro das pessoas é uma união dos espíritos das pessoas pelo Espírito Santo que habita em cada um. Então essa é a igreja. Essa é a razão que eu gosto, vocês que me conhecem sabem que esse é o versículo que eu mais gosto quando falo da igreja. Porém, se todos profetizarem, se cada pessoa chega preparado com a palavra de Deus para compartilhar, e entra algum incrédulo ou induto, é por ele todos convencidos, por todos julgado, tornam-se manifestos os segredos do coração. Por quê? Meu irmão estava comigo, eu estava parte de uma igreja batista que era muito uma comunidade, e meu irmão, ele não ficou impressionado com a música, ele não ficou, ele só pela presença das pessoas, ele logo percebeu que as pessoas tiveram algo que ele não tinha. E o que acontece aqui? E assim, prostrando-se com face da terra, adorar a Deus, esse era aqui a maneira de conversão, não era de levantar a mão, não era de repetir uma oração, mas é uma coisa que acontece, e ele vai se tornar um adorador de Deus, e ele vai testemunhar que Deus está de fato de meio de vós. Como eu falei que esse de meio de vós é importante, porque nós devemos ter as igrejas ao ponto que quando o incrédulo entra, ele percebe diferente. Eu lembro que eu estava com um grupo relativamente pequeno da nossa igreja lá, Comunidade de Vida, e um ateu entrou. Ele estava namorando com a filha de alguém da igreja lá, alguma coisa, ou interessado nela. Ele foi para a igreja. E ele falou, esse não é uma igreja, eu fui em muitas igrejas evangélicas. Vocês são diferentes, é como uma família vocês aqui. E esse que eu pergunto para cada um de vocês, se sua igreja é assim, esse que é o resultado de uma igreja de discipulado, que a presença de Deus será manifesta quando os grupos juntam. Mas a coisa que causa isso não é a qualidade do pregador, não é a qualidade da música. Claro que tem que ser bíblico, mas a coisa chave é a presença de Deus e o Espírito Santo em cada um. Cada pessoa é formada para encaixar na igreja. Eu vou abrir para, se você tem uma pergunta, comentário sobre o que eu falei. Algo para acrescentar, perguntar. Eu estou orando para a gente. A gente começou na Comunidade de Vida, houve um tempo que era assim mesmo, e algumas outras igrejas por aí, mas que nós precisamos ser uma igreja que é um modelo na igreja dos irmãos, pessoas podem chegar lá e ver toda a coisa. Tem coisas boas acontecendo em muitas igrejas, mas a gente precisa mais modelos mesmo. Eu acho que muito bom que está acontecendo em algumas das igrejas de vocês, mas
mas eu acho que a gente podia fazer melhor ainda. A gente não deve ser satisfeito. Coisa comodismo é o pior inimigo do cristão. Mas a gente falou semana passada sobre Mateus 16, 18, e Jesus, a coisa que é aqui que eles sabiam sobre a igreja, quando Jesus falou, a única coisa que eles sabiam, através de Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja. Eu queria focalizar nessa coisa, porque a primeira coisa que a igreja é de Jesus Cristo, ele é o dono, e ele é que vai edificar a igreja, não nós. Essa é uma palavra muito importante. E a coisa que é incrível, quando você pensa sobre isso, que a palavra igreja é eclesia, que ele pegou uma palavra que é meio secular, que não tem um peso religioso. Então, Jesus, não, o ponto que eu queria falar sobre isso semana passada, que você vai lembrar, é que Jesus não deu muitas instruções sobre a igreja. Eu ia pensar no discurso que ele fez antes de morrer, em João 13 até 17, ia pensar que ele ia fazer uma xerox do estatuto da igreja, de como formar líderes, como conduzir as programações. Ele não deu nada disso. Eu acho que muitos de vocês sabem que Lisa uma vez acabou de ler o livro de Levítico, e ela me perguntou, Bruce, o que eu devo aprender do livro de Levítico? Eu falei, a coisa incrível é que não existe livro de Levítico no Novo Testamento, porque a maneira, Deus estava muito preciso da maneira que ia adorá-lo no Antigo Testamento, que nós devemos adorá-lo no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, a presença do Espírito Santo em nós e dentro da igreja faz toda a diferença, não é uma liturgia. Eu acho que eu contei para vocês a história que eu achei incrível. Quando eu estava na África, eu estava ensinando sobre 1 Pedro, capítulo 1, que fala que nós estamos participantes da natureza divina através dos grandes e maravilhosas promessas. Eu falei, quais são essas promessas? Levanta-se, Gambai, Boom, Saracaba, árabe, francês, pega a sua Bíblia e lê a promessa para todo mundo. E foi legal, eles pegaram o ritmo, eram 200 pessoas lá, e alguns 15 pessoas deram versículos bíblicos que eram promessas, um atrás do outro. E eu perguntei, foi edificante isso? E eles sorriram assim, foi bem, né? Bem edificante, né? Coisa assim. E eu falei, e aí, a gente podia fazer isso durante o culto na igreja, domingo de manhã? E eles começaram a rir, não, claro que não. Falei, mas por que não? E eles falam, porque não faz parte da programação de fazer uma coisa assim. E você pode ver que os africanos fizeram, eles pegaram a liturgia dos missionários e não queriam mudar isso. E eu olho em vocês que eu gostaria de ver a igreja brasileira ser mais brasileira. A igreja brasileira aprendeu a liturgia de como um culto americano podia ser, e essa é a maneira que é copiado até hoje em dia, em vez de usar a imaginação de como a igreja podia expressar a beleza do corpo de Cristo, a beleza da edificação mútua, como é que a igreja podia manifestar a beleza disso. E ao ponto que um crédulo podia entrar no culto e disse, Deus está aqui, Deus está aqui. Então, quando eu falei essa coisa, eu queria deixar claro que eu não estou falando que não tem boas coisas acontecendo nas igrejas, tem muitas boas coisas. Eu estou super feliz de escutar o Marcos compartilhou como alguém está estudando com ele propósito da vida. Esse é maravilhoso, essas coisas, mas a gente tem que multiplicar isso, tem que multiplicar. Então, quando Pedro falou essa coisa de tu és o Cristo, o Deus de Deus vivo, e Jesus falou, edificarei minha igreja, ele falou, tu és uma pedrinha.
E a palavra que ele usou é uma palavra para uma coisa pequena. E ele falou sobre esta rocha edificarei minha igreja. A igreja católica é incrível. Olha aqui. Eles levaram, porque esse é o lugar onde Jesus falou isso. Então, eles construíram um prédio sobre esta rocha, literalmente. Mas esse é provavelmente exatamente onde Jesus estava quando ele falou isso. Esse Dan, lá no norte de Israel. Mas a coisa que eu me perguntei, em João 16, ele falou que eu tenho muita coisa para ensinar, mas vocês não estão prontos para entender. A maneira que a igreja é conduzida hoje é muito fácil de entender a igreja como é, o prédio, todas essas coisas. Mas quando você vê essa igreja que é baseada em discipulado, uma igreja que não é baseada em programação, é diferente. Então, a coisa que é importante, Jesus, quando ele deu instruções, não sei se você já pensou nisso, mas ele pregou muito o reino de Deus. E até Atos capítulo 1 fala, durante esses 40 dias, depois da ressurreição, ele deu instruções. E ele não falou nada sobre a igreja de novo. Ele só falou sobre o reino de Deus, que é Jesus como rei. O que Jesus ensinou sobre o reino? Ele ensinou que ele é o rei e a natureza do reino que ele vai estabelecer. Então, de reconhecer Jesus como rei é importante. Então, Jesus não explicou a igreja durante aquele momento lá. Ele não explicou nada sobre a igreja. Agora, mas ele falou sobre o reino. Aí o Espírito Santo veio no dia do Pentecostes. Então, quando eles conheceram Jesus como o rei, o soberano, o filho de Deus vivo, e o Espírito Santo entrou neles, aí o resultado dessa questão matemática, que Marlon não está aqui para verificar isso, mas quando as pessoas conhecem Cristo como rei e reconhecem e submetem o rei em arrependimento e o Espírito Santo entrou nas suas vidas, a igreja se formou. Então, esse que a gente tem que aprender, que para encaixar as pessoas na igreja, é de ensinar esse aspecto de Jesus como rei. Vou te dar uma dica, lembre-se do triângulo sagrado, lugares santos, homens santos, cerimônias santas. Essa é uma das perguntas da prova. Já estou dando dica. Eu acho essa visão da igreja que é importante. A igreja cresceu quando começou a se livrar das formas religiosas. Inicialmente, os apóstolos ainda estavam ligados ao templo. Primeiros 7 capítulos do livro de Atos, eles estavam morando em Jerusalém. A igreja não espalhou de Jerusalém. Tem pessoas que falam, né, os discípulos estavam desobedecendo, que eles não foram, mas eu vejo que esse era o propósito de Deus. Nesse ponto, eu não vou entrar nisso, mas você pode ver, depois de Atos 2, quando eles descreveram essa igreja incrível que você viu que formou depois da morte de Cristo, daí no começo do capítulo 3, Pedro e João estavam subindo o templo para orar. Eu pensei, por que eles foram para o templo para orar? Porque eles não entenderam que estavam livres ainda. Então, o que aconteceu, a história, você conhece a história dos helenistas, e estava realmente, as viúvas estavam sendo negligenciadas e eles reclamaram para os apóstolos, e os apóstolos entregaram o ministério nas mãos dos 7 helenistas. Isso foi muito significante, porque grande problema na igreja hoje em dia é que pessoas, os pastores, puxam muito para eles mesmos. Puxa a coisa, eles puxa o tapete dos outros, apaga a vela dos outros para destacar. Mas o que aconteceu quando houve esse momento? Eles começaram a reconhecer, os apóstolos, pela primeira vez, que o ministério não podia ser só estrito. O que aconteceu? A igreja cresceu. Daí, depois o Estevão fez uma pregação maravilhosa
eu acho que ele teve uma boa visão, porque ele fala, onde é que Abraão encontrou com Deus? Onde é que Moisés, quando Deus falou com Abraão quando ele estava fora, Ur de Caldeus, lá? Quando é que Deus falou com Moisés quando ele estava em Sinai? Quando é que Deus falou com José quando ele estava em Egito? E ele falou, Deus não se limita de um lugar. Eu não estou falando contra esse templo, mas eu estou falando que Deus não se limita. Ele encontra com pessoas. E sabe uma coisa? Quando alguém encontra com Deus, vocês judeus realmente perseguiram essas pessoas. Então eles ficaram com raiva e mataram ele. Finalmente, nesse momento, você pode ver no começo do capítulo 8, os discípulos foram espalhados para todo canto. Quando eu falo discípulos, eu estou falando todos os seguidores de Jesus. Então, finalmente, a igreja foi forçada de se cortar a corda umbilical do templo. E a coisa que foi maravilhosa em Atos capítulo 15, quando a palavra começou a espalhar mais e mais entre os não-judeus, eles levantaram uma pergunta sobre se as pessoas eram obrigadas a fazer todas as cerimônias, os sábados e tudo isso, e eles livraram, e é coisa que eu falei, cada vez a igreja cresceu. Eu perguntei para vocês, dando a prova, quais são alguns das metáforas da igreja. O corpo, a gente falou sobre isso, o edifício, o corpo, por causa da interdependência que existe, orgânica lá, pedras vivas, por causa da habitação de Deus, a noiva, por causa da beleza que Deus está preparando a noiva para Ele mesmo, a videira, por causa do fruto e da raiz, o rebanho, por causa da dependência do pastor e por causa da reprodução das ovelhas, uma família, por causa do fato que nós estamos ligados com sangue, com o mesmo Pai, e a igreja é um povo, por causa do fato que nós estamos vivendo a cultura bíblica agora, ok? De novo, eu estou fazendo uma revisão, perguntas e comentários. É tão bem feita a explicação que não tem comentário, pergunta ou fala alguma coisa. Tiago está preparado para falar uma coisa. Bruce, estava pensando aqui, olhando essa revisão da igreja, o senhor falou agora há pouco sobre a comunidade de vida, e o que algumas pessoas viram e ficaram muito entusiasmados com a comunidade de vida naquele momento. E eu estava ouvindo semana passada o pastor Josué Campanhã, e era uma live um pouco até antiga, que ele estava falando logo no início da pandemia, sobre o que pode acontecer, né, durante esse período da pandemia. Ele disse, olha, os membros da sua igreja conheceram inúmeras igrejas agora através das mídias sociais, né, com todas as igrejas aí fazendo lives, conheceram outras formas de igreja, viram muitas coisas diferentes. E ele disse algo interessante, né, que o que vai fazer as pessoas permanecerem na sua igreja, ele falou que basicamente não é uma pregação excelente, eles conheceram muitos excelentes pregadores, não é a estrutura da sua igreja, mas ele falou sobre duas coisas muito importantes, que são relacionamentos e uma visão apaixonante. A questão de uma igreja que tem relacionamentos fortes, né? Uma igreja que acolhe pessoas, que é amorosa, que tem relacionamentos fortes, e uma igreja que tem uma visão apaixonante, né? Uma visão bíblica, uma visão que as pessoas entendem, sabem a direção que tem e querem realmente desenvolver e fazer parte dessa visão da igreja. Então, eu estava pensando que o senhor estava falando, e é muito importante compreender a igreja, compreender a missão da igreja e passar essa compreensão para as pessoas através do discipulado. Deixa eu falar sobre isso. Quando a igreja,
Eu já fiz parte de várias igrejas que começaram com muita vida, mas quando uma igreja perde o compromisso com a palavra, que é como uma convicção bíblica, quando a igreja perde sua visão, por que estamos aqui? E quando a igreja perde a confiança de um do outro, de amor que existe. Eu falei com alguém hoje, separado do marido, e eu perguntei a chance para recuperação, e ela falou, não, porque ele quebrou minha confiança. Amor é confiança, e as pessoas têm que ter confiança uns nos outros. Isso é muito importante para viver a igreja. E a coisa que eu falei com outra pessoa também é que eu creio que uma coisa super importante para uma igreja é o aspecto de relacionamentos, como você falou, mas uma qualidade da carne é individualismo. E essa coisa que a pandemia pode alimentar individualismo. A coisa é eu e Deus, não é coisa importante. Eu e Deus, meu relacionamento com Deus é o centro, não é? Sim, mas a pessoa começa a pensar, eu não preciso do corpo de Cristo, porque eu escuto a pregação na palavra, eu canto as músicas, eu estou bem. Mas como você falou, o relacionamento é essencial para a igreja. Eu joguei essa pergunta, eu fiz uma série de coisas. A coisa que é interessante, quando eu estudo algumas coisas, às vezes certas palavras pulam da página para mim, quando eu estudo a palavra. E quando eu estudei Efésios, pela terceira vez, a palavra plenitude chamou muito a minha atenção, especialmente em capítulo 1, que ele fala que Cristo encheu a igreja com sua plenitude. A plenitude, em Colossenses, fala sobre a divindade que habita em Cristo. Mas ele falou que em capítulo 1 de Efésios, ele fala que Deus é que encheu, Cristo encheu sua igreja com sua plenitude. Em outras palavras, ele colocou caráter. Então, Tom Julian sempre falou que a igreja é uma segunda encarnação de Cristo. Quer dizer, a plenitude habitou em Jesus fisicamente quando ele estava andando como homem aqui na terra. Agora Jesus pegou essa plenitude e investiu na igreja. Então, eu não sou individualmente cristão, eu não tenho plenitude. Quando você vê essa palavra, quando ele fala sobre plenitude, muitas pessoas levam isso individual, mas se você lê essa palavra em Efésios, quando ele fala sobre a igreja, ele está falando sobre a plenitude que é o caráter que está na igreja. Eu não vou entrar em todo esse estudo agora, mas Efésios 1:23 é um versículo incrível, quando você fala que Deus investiu. Então, quer dizer, se essa razão que é importante para discipulado, razão que eu coloquei isso, você pode me ver e você vê um aspecto do corpo de Cristo, mas quando você vê coletivamente as pessoas interligadas com o corpo, aí é a plenitude de Cristo. Tem que meditar sobre isso, essa é a explicação. Por que a igreja é chamada o corpo de Cristo? Porque tem a plenitude de Cristo lá dentro. É incrível. Como eu falo, a gente tem que, como eu falei, a gente começa a jogar, essa é a minha visão da igreja tradicional, a gente começa a jogar as pedras lá dentro da igreja e fazer um monte de pedras, mas essa é uma igreja que nós chamamos de igreja de atração ou de programação, mas que nós queremos é que cada pedra é preparado para ser encaixado nesse templo. Vou dar um exemplo. Você já viu, quando eu estou quase chegando na minha leitura bíblica, quando Salomão vai construir um templo, mas eu não sei se você lembra que ele fez um pequeno detalhe. Eles prepararam cada pedra que eles usaram para o templo fora do templo. Ele já estava preparado e quando chegou lá, eles encaixaram as pedras lá. Ele fala, para que não haja o som do martelo lá dentro do lugar que estava construindo o templo. Então,
Por isso, eles formaram as pedras, estavam bem encaixadas, levaram para o templo. Era enorme essas pedras também, era incrível o tamanho desses templos, dessas pedras. Eu não sei como eles conseguiram fazer essa construção, era uma maravilha. Mas lembre-se disso, que eles prepararam, daí incorporaram. Essa é a maneira que eu penso sobre a igreja. Eu acho que eu falei semana passada, Lisa até me perguntou sobre uma coisa que eu escrevi sobre isso. É o único propósito da igreja. Eu falei do lado humano, o contexto para relacionamentos que desenvolvem nosso andar pelo Espírito. Esse é discipulado. Quer dizer, você individualmente, Marcos, você está começando a discipular essa pessoa e está estudando o propósito da vida, ok? Então, levando essa pessoa, família, para a igreja, vai acrescentar coisas, porque ele vai conhecer Soares, Roberto, as outras pessoas da igreja lá. Ele vai começar a conhecer o corpo de Cristo dessa maneira e vai enriquecer sua vida. Tem que fazer no momento certo. Mas o lado divino, porque a igreja existe, a expressão da plenitude de Deus. Porque Deus investiu o caráter lá. E como é que ele falou? Através do amor que nós temos, João 13, 34, 25, todas as pessoas vão saber que nós somos discípulos. Em João 17, nas últimas partes da oração, ele falou, este deve ser um como nós somos um, para que o mundo conhece que vos me enviou. Eu falei que é uma boa igreja, o que é necessário para um bom discipulado é a família espiritual, grupo pequeno, discipulado para investir na vida da pessoa e a celebração. A pessoa conhece o corpo de Cristo e vê a totalidade. Eu vou fazer essa coisa aqui, definição, porque cada vez que eu estou trabalhando com isso, trabalhei muito para escrever isso. A igreja é uma comunidade de adoradores, unidos pelo Santo Espírito, naquilo em que creem e na busca de intimidade com Deus, com um compromisso mútuo ao bem-estar espiritual, familiar e físico dos outros e ao fazer discípulos de todas as nações. Não sei se o português é bom, mas nota que a primeira coisa que eu falei que a igreja é uma comunidade. Como eu falei que esse livro, A Igreja Sem Paredes, o autor me citou porque eu escrevi para ele. E que esse autor falou que eu não entendi a diferença entre uma comunidade e uma congregação. E, de certa forma, ele estava com razão. Eu só descobri depois disso. Mas é uma comunidade, não simplesmente um grupo que junta. Eu coloquei de adoradores, ok? Não é somente pessoas que tomaram uma decisão. A gente vê que pessoas que realmente estão buscando intimidade com Deus. A igreja é uma comunidade de adoradores. Estão unidos pelo Espírito Santo. Muitas igrejas são unidas pelo amor pelo pastor, estão unidos pela programação e o prédio, e estatuto. Essas coisas não criam a mesma unidade, mas são unidos pelo Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Ele está unido em qual aspecto? Naquilo que creem. Se você ler Efésios capítulo 4, na fé, fé fala sobre a doutrina. Nós estamos unidos porque nós temos a convicção da verdade e no conhecimento do Filho de Deus, que é a intimidade com Ele. Então, nossa igreja dos irmãos, eu vou falar isso, nós somos muito bem na doutrina. Nós estamos unidos na nossa doutrina, concordamos, mas essa unidade deve manifestar também na nossa busca de intimidade com Deus. Esse que o Espírito Santo está querendo em nossas vidas. Ok? Então, busca de intimidade com Deus e o que nós queremos. Doutrina é importante, mas a busca de intimidade com um compromisso mútuo ao bem-estar espiritualmente, familiar e físico dos outros. Quer dizer, quando alguém está com problemas, a gente ajuda a outra pessoa. Se é espiritual, a gente levanta. Se é problema do casamento, a gente ajuda. Quando a pessoa está faltando comida, a gente ajuda.
Então, esse compromisso, que não é programação da igreja que vai cuidar dessas coisas, é nós mesmos que vamos fazer essa coisa. E ao fazer discípulo de todas as nações. Então, essa é a coisa que é importante, que nós estamos realmente esse compromisso mútuo dentro da igreja, mas também fora da igreja também. A gente tem essa visão para fazer discípulos de todas as nações. Ok, os métodos que eu falei rapidinho aqui. Eu enfatizei uma das coisas que a doutrina reformada da igreja presbiteriana é uma boa doutrina normalmente, mas a grande coisa que eles perdem é o aspecto da distinção entre Antigo Testamento e Novo Testamento em termos de a igreja. Eles basicamente creem que a igreja é uma continuação da Israel do Antigo Testamento. Mas Cristo, para mim, quando ele falou que eu edificarei minha igreja, ele estava começando uma coisa completamente diferente. Você pode ver o título de cada estudo descobrindo a igreja é algo completamente diferente. Eu queria enfatizar que Jesus criou uma coisa único quando ele criou a igreja. E também vivendo a igreja, eu falei de vários tópicos aqui, a missão da igreja, que é uma igreja madura, restauração da igreja, eu tratei essas coisas assim. Basicamente, conhecendo a igreja é desfazendo os conceitos tradicionais da igreja, e aqui é de colocar uma visão bíblica da igreja, de como nós devemos se relacionar. Então, a gente falou de 100 dias. Ok. Antes de continuar, por favor, vocês não estão me perguntando nada, me desafiando. Se eu falei alguma coisa porque que você não concorda, pode falar. Pode concordar, discordar. Nada? Você ia falar, Thiago? Eu não sei, eu não quero ficar só eu aqui falando. Não, tudo bem. Eu acho que vai faltar energia aqui. Se eu sumir é porque tá oscilando a energia aqui, tá bom? Ok. Mas eu queria perguntar, Bruce, aquele comentário que eu fiz anteriormente e que você já comentou sobre a comunidade de vida, a experiência com outras igrejas, o que mais atraiu as pessoas nas igrejas por onde o senhor passou? O que é que? O que mais atraiu as pessoas nas igrejas que o senhor passou? Eu acho que a coisa que a visão provavelmente era uma das coisas que atraía as pessoas lá, porque muitas igrejas não têm um propósito, não conhecem. E para mim, que as coisas que quando as pessoas quando teve vida, é quando eles tiveram visão de saber por que Deus nos colocou aqui. E essa visão é baseada no discipulado, né? Certo. E Bruce, Sim. é importante também, estou aprendendo agora, né? A ver a questão de uma visão diferente, né? No sentido de que estas verdades, estes princípios, só são, digamos assim, compreendido se for feito realmente uma visão de discipulado. Assim, simplesmente um estudo teórico, se vamos dizer assim, só sabendo dos fatos, né? É difícil, porque, de certa maneira, as pessoas já têm suas culturas implantadas na sua mente. Tenho observado isso ultimamente. Então, é fundamental, realmente, o discipulado.
na igreja. É onde essas verdades elas vão sendo incorporadas na vida da igreja, gradativamente. É preciso muita perseverança da igreja nisso, para que este processo aconteça e permaneça acontecendo, para a igreja ter a sua visão e mantê-la. Porque a gente sabe que a forma ela é uma, digamos, é atraente, porque não tem praticamente envolvimento da vida, como você falou ainda há pouco. Então, é algo muito superficial e, ao mesmo tempo, fácil de ser passado. Mas a visão bíblica, que, graças a Deus, a gente tem recebido do que é a igreja realmente, ela exige um grande investimento. E de cada parte, toda a igreja deve estar mobilizada nisso. É um trabalho permanente, porque as formas, elas sempre vão tentar se sobrepor sobre a cultura, sobre a visão bíblica da igreja. Isso que eu estava observando. Sabe que Ricardo e eu, nós falamos muito sobre essas questões da igreja e nós temos uma expressão que nós chamamos o elástico religioso. O que é que pessoas vão começando a pegar uma visão e eles começaram a separar do tradicionalismo para uma visão mais bíblica, mas algo acontece e eles voltam para a prática tradicional. E não é nada errado. Tradições são boas, né? O que é ruim é tradicionalismo, que você fala porque sempre foi feito desse jeito. Como você falou, que é um investimento que temos que fazer. Eu vou começar com guarda suas perguntas e eu vou começar com lição 11. Para mim, essa lição 11 é uma coisa de visão, é um desafio para cada um de vocês botar na prática. O fruto do discipulado é a formação de várias gerações de seguidores de Jesus. Eu mostrei uma foto que eu gosto muito, que fala sobre 6 gerações. E o sucesso é que uma coisa que Marcos compartilhou hoje, que eu gostei, ele mostrou o propósito da vida, ele falou, não sei se Soares preparou isso ou que eu preparei, mas ele falou que a pessoa, ele gostou muito do que foi desenvolvido, falou que a pessoa com sabedoria desenvolveu, mas Marcos acrescentou, mas eles não te conhecem. E esse é o ponto, porque realmente, quando vai de uma geração para outra, a pessoa não vai conhecer o pessoa que é o original. Várias gerações devem passar, e esse não centraliza numa pessoa, porque Marcos é uma geração, 2 gerações depois de mim, e a pessoa nem sabe quem eu sou, porque quem é importante é que é o relacionamento que ele tem com Marcos. Então, essa maneira que discipulado deve ter formar várias gerações. Mas essa razão que Paulo falou para a gente escolher bem com quem nós vamos discipular, a pessoa vai passar os outros. Como nós falamos, o que é da minha parte, eu vi exatamente através de muitos testemunhos, isso mesmo, transmite homens fiéis e também idôneos que são capazes de instruir os outros. Você quer realmente escolher as pessoas bem em quem você vai vestir, porque essas pessoas devem poder levar para outras pessoas. Como eu usei a ilustração semana passada, a corrida, que é importante, dessa corrida, é de passar o bastão para outro.
E nota que o homem na frente, na esquerda, ele nem está olhando. Ele só abriu a mão e o outro homem está esticando para poder passar o bastão para outro. E para mim, esse é que discipulado é, passar o bastão. Alguém passou intimidade comigo, eu peguei o bastão, e eu pego e eu passo esse bastão de intimidade com Deus com outra pessoa. Então, esse que é a coisa que é importante. Eu posso lembrar que eu estava numa igreja, eles tiveram um culto de domingo ou a noite do Natal, véspera de Natal, que era muito legal. E o que acontece? O pastor pegou uma vela e teve uma luz lá. E ele passou para os diáconos e cada diácono acendeu sua vela. Daí foi passando para todo mundo, uma pessoa passando para outro, e aquela chama foi espalhando lá, porque uma pessoa passou de várias gerações. Jesus, eu gosto das parábolas do reino que ele falou em Marcos capítulo 4, que ele falou de poucas parábolas, mas é óbvio que ele estava falando. Ele falou do semeador, da parábola do semeador. Isso mostra que é diferente tipo de pessoas que vão receber a palavra. Aí ele falou sobre a luz e as trevas. E ele falou, olha, ele falou, não coloca cesto em cima da vela, porque é de brilhar. Essa é a nossa responsabilidade. Então, você tem a responsabilidade das pessoas a responder da palavra, nossa responsabilidade para compartilhar, e você pode ver que o terceiro era a soberania de Deus, como ele é a pessoa que fez a semente crescer. E a quarta coisa, pessoal, porque eu posso imaginar os discípulos, se eles entendessem o que Jesus estava falando, espera aí, esse não é muito devagar? Essa coisa de discipulado não custa muito tempo? Porque você está investindo todo esse tempo numa pessoa, esse não é a coisa que é mal assim. E ele fala, não, porque o grão de mostarda do discipulado vai ter o potencial de impactar muito mais pessoas, vai ser muito maior. Então, o ponto dessa parábola é que os discípulos, Jesus investiu em poucas pessoas, mas esse grão de mostarda, que era o grupo de discípulos, ia se multiplicar grandemente. E essa é a razão que fazemos discípulos, por causa do grão de mostarda. Você lembra que semana passada a gente leu esse versículo, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando sinagogas, pregando o evangelho do reino, nota isso, o reino, Jesus o rei, e curando toda sorte de doença, enfermidades entre o povo. E 9:35 é praticamente o mesmo versículo, mesma coisa. Tem algumas palavras diferentes, mas por quê? Jesus fez todas essas coisas entre as duas coisas. Agora, a partir desse momento de 9:35, ele começou a focalizar nos discípulos. Então, o que ele fez durante esse período entre 4 e 9:35? Ele ensinou nas sinagogas, curou o filho do oficial, ensinou o Sermão do Monte, curou o leproso, levantou o paralítico, acalmou a tempestade, expulsou a legião e levantou o filho de Jairo da morte. Então, Jesus fez todas essas coisas. Agora, a Bíblia fala que nesse momento ele olhou na multidão. Se você quer colocar dessa maneira, Jesus é soberano, eu sei, mas a maneira que eu olho é que ele olhou o que ele fez por 2 anos, pregando para a multidão, curando as pessoas. Mas eu vi ainda muita gente que era carente, e Jesus falou, olha, os trabalhadores são poucos. Nós precisamos multiplicar as pessoas. Ele fala, antes de você entrar na seara, orai. Ele compadeceu, porque estavam aflitos e exaustos depois de 2 anos, com um pastor que não tem ovelhas. Ele estava sobrecarregado com religião. Olha ao redor de vocês.
Você vê que quando eu penso, eu passei no Universal, quando eu estava indo para minha casa, quando eu morei em Belém, eu vi as pessoas, coitadas dessas pessoas, são ovelhas sem pastor, sem ovelhas sem pastor. Então, o que ele falou? Então, ele dirigiu os discípulos, na verdade, muita gente, eu fiz era um gota no mar do que as necessidades. E ele falou, mas os trabalhadores são poucos. O que nós devemos fazer? Orai. Orai que Deus vai levantar trabalhadores. Então, o que eu quero que você pense, você não está multiplicando membros da igreja, você está multiplicando obreiros, trabalhadores. Nós devemos realmente ver o trabalho disso. Essa razão que eu falei antes, que entregando o ministério nas mãos das pessoas é muito importante. Porque essa é uma igreja, a igreja batista que eu fiz parte lá no começo da minha vida espiritual, foi muito legal, porque nós nunca chegamos mais de 150 membros, e nós enviamos 100 missionários para o mundo inteiro, 100 missionários. Mais de 60, 70% das pessoas estavam envolvidas em estudos bíblicos com outras pessoas fora do templo da igreja. Então, esse que é a igreja que é ativo, nós estamos multiplicando trabalhadores. Jesus falou, antes de entrar na seara, comece a orar para Deus levantar da seara trabalhadores para a seara. Então, esse que é a coisa que nós devemos fazer. Agora, pega suas Bíblias agora e vai para o livro de Atos. Nós vamos olhar no livro de Atos. Eu quero que você veja como essa igreja primitiva estava assim, desse aspecto de multiplicação. O que causou esse crescimento da igreja? Ok, o livro de Atos. Atos 2:41. Eu estou acompanhando, alguém pode ler isso? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O que aconteceu? O Espírito Santo veio, pregação de Pedro, 3.000 pessoas entraram na igreja. Okay? Olha como a igreja cresceu quando o Espírito Santo veio sobre as pessoas. Agora vai para 2:47 agora. Alguém? Louvando a Deus, eu vou ler. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor estava acrescentando o número dia após dia os que estavam sendo salvos. Ok? O que aconteceu? Era a unidade da igreja. Deus enviou as pessoas para essa igreja porque eles manifestaram a presença de Deus. Ok? Outra pessoa, 4:4. 4:4 diz assim, muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo números de homem, quase 5.000. Uau! E quando ele fala, é interessante, eu acho que a palavra que ele usou para homens lá inclui mulher, não só, eu sei disso, era o pai da família. Então, era 5.000 homens que eram 5.000 famílias lá dentro dessa igreja. Então, provavelmente a igreja chegou até 20.000 pessoas nesse momento. Por que estava fazendo isso? Por que essa igreja cresceu assim? Porque os discípulos estavam prontos para dar sua vida. Eles não temeram perseguição. A perseguição causou a igreja crescer. Ok? 5:14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Esse está falando, esse é quando eles jogaram mais perseguição, e o resultado dessa perseguição é que pessoas começaram a crer por causa da perseguição. 5:14. 5:14. Aham. É que crescia mais e mais, né? A multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregado ao Senhor. Esse era muito interessante, esse era o resultado de Ananias e Safira. As pessoas começaram a ver a pureza da igreja, a seriedade da parte da igreja, eles se converteram por causa da perseguição. A gente, às vezes, tem medo de disciplinar as pessoas,
mas aqui a igreja cresceu. 6, 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Uau! Até os sacerdotes? Uau, isso é incrível que eles acreditaram e acrescentaram. Mas esse grupo aqui era o resultado dos helenistas. Quando os apóstolos entregaram o ministério nas mãos dos helenistas, a igreja multiplicou. Ok? Em 8:4, essa era a perseguição depois da morte. 8:4. 8:4. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A gente chora por causa das dificuldades, mas as dificuldades, depois da morte de Estevão, eles espalharam mais e mais. 9:31. 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando ao temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Porque eles cresceram em número, Deus converteu o maior inimigo dos apóstolos da igreja, Saulo, na época. Ele se converteu, a igreja estava em paz e a igreja expandiu. Interessante, a igreja perseguida, a igreja cresceu. A igreja estava em tempo de paz, a igreja cresceu. O ministério foi compartilhado, a igreja cresceu. É incrível isso. 11:21. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Essas são as pessoas que eram espalhadas por causa da perseguição de Estevão, começaram a pregar em Antioquia para as pessoas que eram não judeus. E muita gente se converteu por causa desses homens. Eu acho interessante isso que você sabe que nós somos essencialmente filhos dessas pessoas, ou bisnetos dessas pessoas, e a Bíblia nem dá o nome dessas pessoas. Em versículo 11:21 fala, versículo, mas alguns que eram de Chipre e Cirene chegaram a Antioquia e começaram a pregar aos gregos também, pregando o Senhor Jesus. E o mão do Senhor estava com eles. Mas a Bíblia não dá o nome desses homens. Mas eles realmente iniciaram a igreja de Antioquia, e a igreja de Antioquia era responsável pela espalha ao mundo inteiro do Evangelho. 11:24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha, o resultado não era tanto a pregação do Pedro, do Barnabé, mas era a sua vida. Conforme isso, ele cresceu sobre isso, por causa disso. Eu achei interessante, eu recebi um amigo meu, ele escreve essas frases pequenas sobre ensino da palavra de Deus. Ele falou alguma coisa assim, eu ia verificar, mas a gente tem que reconhecer que pessoas vão aprender mais do que somos, do que nós conhecemos. Porque muitas vezes a gente pensa, um bom mestre, ele conhece bastante coisa, mas o que a pessoa vai aprender é da pessoa, de ver a vida espiritual. E nesse caso, Barnabé foi um homem de Deus. E esse que teve um impacto. Não fala da informação que ele passou, mas fala da vida do Barnabé, que causou as pessoas crescer. 12:24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Era a morte de grande perseguidor da igreja, que era Herodes. Herodes ficou orgulhoso. Joséfo contou essa história, que ele estava vestido todo de prata, e quando o sol bateu dele, ele começou a brilhar, e todo mundo começou a falar que é um Deus. E Deus pegou um verme e, matou Herodes. E a igreja cresceu.
E esse é um versículo que seu Bill, eu acho que é 13:49, não 39. É 49, não 29. 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Por quê? Eu achei muito interessante. Paulo não saiu desse lugar. Ele saiu para outro lugar, claro, mas espalhou da região de Antioquia de Pisídia por causa das pessoas pegaram e começaram a passar para outro. Eu gostei muito. Eu li um livro e eu não sei se eu vou conseguir falar a eloquência desse homem que ele falou. Ele falou a expansão da igreja era como um fervor que espalhou, mas quando a igreja, os líderes começaram a colocar dogmas, começaram a começar leis, regras, restringir e tirar o ministério, a igreja parou de crescer. Mas inicialmente as pessoas sentiram a liberdade. Todo mundo estava envolvido, todo mundo estava animado sobre o que Deus estava fazendo e espalharam. Esse é a história do livro de Atos. E o concílio de Jerusalém, eu vou terminar com essa parte aqui, em verso 16, 5 disse, as igrejas estavam fortalecidas na fé e estava aumentando o número diariamente. Então, você pode ver, a igreja de Atos cresceu. Por quê? Porque é uma igreja baseada no discipulado, nos relacionamentos, não eram as programações. Eles não tiveram os pastores super treinados, eles não tiveram instrumentos e você sabe, primeiros 250 anos da história da igreja, eles não tiveram um prédio. Esse foi 250 anos depois de Cristo que eles começaram com essa coisa de fazer prédio. Mas a igreja expandiu, porque cada pessoa estava envolvido. Discipulado vai fazer isso. Discipulado é que faz essas coisas. Agora, você sabe que aquele trecho que eu falei de Efésios capítulo 2, no início, 2 Timóteo capítulo 2, é assim, Paulo discipulou Timóteo, Silas e Tito. Nota, Paulo sempre levou alguém com ele. E Timóteo, ele falou para eles investir em homens fiéis que vão poder investir em outros. Nota a multiplicação de 2 Timóteo 2:2, é um versículo que fala que eles passaram. Mas olha bem, muito discipulado que eu vejo é passando atividades, passando ativismo, como o Tiago falou hoje, passando informação. Por exemplo, eu já vi um livro de discipulado que fala da declaração de fé da Igreja dos Irmãos. É bom estudar isso, mas isso não é discipulado. Discipulado é passando vida, é passando relacionamento com Deus. E a gente tem que investir na vida daquela pessoa dessa maneira, ok? Você tem João Batista, interessante, em João capítulo 1, você pode ver isso. João Batista, ele falou com André, é esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o outro discípulo que estava lá era João. Okay? Agora, André falou para Pedro, passou o bastão para Pedro. De fato, eu penso talvez André fosse mais dedicado do que Pedro nesse momento, porque ele estava junto com João Batista e ele tinha que procurar Pedro. E João passou para Tiago, Felipe passou para Natanael. Você pode ver que essa foi a multiplicação que começou no começo do ministério de Jesus. Agora, eles não tiveram muito conhecimento, mas eles compartilharam a pessoa de Jesus um pelo outro. Então, esse era o versículo que foi ilustrado. Tu, pois, filho meu, fortifico pela graça de Deus que está em Cristo Jesus, e que da minha parte ouvistes através do primeiro Paulo, Timóteo, ouviu essas coisas
Isso mesmo transmite homens fiéis, também idôneos, para instruir os outros. Essa razão que eu enfatizei nas primeiras aulas de começar a orar para Deus dar às pessoas que vão passar para os outros. Ele chamou Timóteo, participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Então, olha, eu gostaria de perguntar se você é como soldado de Jesus Cristo, ou você está enrolado nas coisas. Esse soldado era disposto a sofrer, ele era focalizado, ele tinha um alvo de agradar aquele que regimentou. E o desejo de agradar a Deus. Ele teve esse desejo de agradar seu Deus, então, quem regimentou. Então, pensa nisso. Eu falo, muitas pessoas, eu vejo que hoje em dia pessoas estão envolvidas nas coisas desse mundo. Eles não estão focalizados. Eles querem agradar a si mesmo em vez de Deus. Você fala, não, mas por que você não faz discipulado? Não tem tempo para fazer. Por quê? Está enrolado nas coisas dessa vida. Mas ele fala, nenhum soldado vai ficar enrolado desse jeito. Ele fala, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, esse é o atleta jogando disco lá, e ele é disciplinado. Ele segue as regras, ele sabe que tem que fazer um treino muito rígido para fazer as coisas. Ele é bem esforçado, ele faz tudo para ganhar aquela medalha, e o lavrador que trabalha deve ser o primeiro para participar dos frutos. Então, ele é paciente, perseverante, eficaz e vai gostar do fruto. E lá, uvas são gostadas. Às vezes, Lisa traz as uvas para mim aqui. Ok? Então, esse que eu quero fazer, o desafio para você. Você realmente, eu investi nesse tempo em você para mostrar coisas do discipulado. Eu quero que você seja soldado, atleta e um lavrador. Você conhece essa frase que é bem famoso? Seu Bill falou isso muito, mas não originou com ele. Eu estava lá quando, acho que Daniel Green compartilhou isso com ele, mas é uma frase bem usada. Sucesso sem um sucessor é um fracasso. Quer dizer, você está aprendendo essas coisas. Se você guarda essas coisas que você está aprendendo e não passa para os outros, eu vou falar isso, Marcos mostrou o propósito da vida no começo lá. Eu fiz uma coisa, Luiz da Fátima lá falou que era bem mastigado quando ele descobriu o propósito da vida. Eu coloquei para facilitar, de dar para você uma coisa que você pode usar para discipular as outras pessoas. Se você sabe ler, você pode discipular uma outra pessoa. Aliás, se você tem vida espiritual e você sabe ler, você pode discipular outra pessoa. Então, essa é a minha esperança, que você faz isso. Lembra-se, esse soldado, atleta, lavrador. Você é essas coisas, sal. Lembra disso, soldado, atleta, lavrador. Ok. Os princípios aqui. Pessoas crescem quando têm a responsabilidade de investir na vida dos outros. Eu tenho visto isso. Eu estava meio enrolado, eu estava caminhando para ser um cientista e tudo isso. E eu estava não muito comprometido com Deus. Eu pensei que eu estava, mas eu não estava. Mas quando Deus me deu a primeira pessoa para discipular, isso quando eu comecei a crescer. Eu aprendi muito mais discipulando pessoas do que eu aprendi no seminário. E eu lembro que Edson fez observação. Se você pega essas apostilas que nós temos, começando com o propósito da vida, fazer tudo isso, você faz cefeiros e você faz construtores. Se você estuda esse material, você está preparado para o exame do corpo ministerial. Você sabe o suficiente para ser um pastor da igreja assim. Multiplicação é melhor do que adição. Deixa-me colocar isso. Vamos supor, tá vendo minha tela?
Ok, calculadora aqui. Vou fazer isso para vocês. Vamos supor que é 365 dias por ano, ou num ano, né? Vamos supor que você ganhe 3 pessoas por ano. Vamos falar duas pessoas, ok? 2 pessoas por ano, então isso significa que cada ano você... Opa! Ok, isso significa você vai ganhar 730 por ano, ok? E daí você vai fazer isso por 20 anos, ok? Você vai ganhar 14.600, ok? Lembra dessa figura, 14 mil, tá certo? Tá entendendo? Você está ganhando, está evangelizando, usando 4 leis espirituais, alguma coisa assim, está ganhando 2 pessoas por dia, por 30 anos, por 20 anos, ok? Agora, vamos supor, e eu quero que você me fala o que você acha. Você ganha 2 pessoas por ano, mas essas 2 pessoas saem e conseguem ganhar mais 2 pessoas, ok? Tá certo? Você está entendendo, ok? Você é uma pessoa e você ganha 2 pessoas para o primeiro ano, ok? Você acha que vai chegar a 14 mil? Veja bem, primeiro ano. Segundo ano, 4 pessoas. Terceiro ano. Quarto ano. Quinto ano. Sexto ano. Sétimo ano. Oitavo ano. Nono ano. 10º ano. Uau! Agora a gente tem 1.244 discípulos do Senhor Jesus Cristo. Cada pessoa foi estudado a palavra por 1 ano. Ok? O que é isso? Eu não sei o que isso é. De onde veio essa coisa aqui? Tá bom. Ok. Aí, esse é 10 anos. 11 anos. 12 anos. 13 anos. 14 anos. Ok, veja bem. Você entendeu o que eu fiz aqui? Esse já em 14 anos foi mais pessoas do que ganhando 2 pessoas por dia por 20 anos. Você ganhou 1.384 pessoas. Então, qual seria mais eficaz? Multiplicação ou adição? O que você acha? Opa. O que você acha que é mais eficaz? Com certeza. E olha, se você ganha 2 pessoas por dia, aquela pessoa vai não amadurecer, joga eles na igreja, vê se eles aprendem alguma coisa. Mas que você pega a visão de discipulado, cada pessoa é diferente. Ok? Ok, os princípios. Pessoas crescem quando têm responsabilidade de investir na vida dos outros. Multiplicação é melhor do que adição. Adição é você estar acrescentando pessoas cada dia. O tempo entre gerações é o fator principal no crescimento. Eu não vou entrar na explicação disso, mas a coisa é que se a gente podia envolver a pessoa no processo de discipular outros logo, quer dizer, a pessoa que vamos supor que você começa no propósito da vida, ok, Marcos, aquela pessoa que está começando com o propósito da vida, logo aquela pessoa pode começar a compartilhar com outros. E o tempo entre gerações é importante, mas nós na Igreja dos Irmãos, jogar a pessoa no banco da igreja, tem muito para aprender. Você não pode discipular a pessoa até você aprende. Mas a coisa que é importante, que vai acrescentar as pessoas, é o tempo entre gerações.
É muito importante isso. Não sei se eu expliquei isso bem. As pessoas que foram discipulados ainda precisam prestar contas, né? Prestação de contas é importante e as pessoas que se destacam precisam ser mentoreadas. Quer dizer, vamos supor, nem todo mundo vai chegar a um grande nível através de discipulado, de maturidade, mas através de discipular as pessoas, a gente começa a ver certas pessoas que destacam, investe naquela vida. Essa que é a coisa que é importante. Os métodos, oração, peço para Deus mostrar às pessoas, acompanhar a pessoa nos estudos, isso é muito importante, você acompanhar, envolver. Você deve fazer treinamento para cefeiros no próximo ano, estou já fazendo propaganda. Treinamento para construtores, você acabou de completar, sendo em Cristo, 100 dias. Essas são coisas que nós usamos para discipular as pessoas, de dar essa visão para as pessoas. Então, eu até na prova, eu perguntei para quais são as coisas que são importantes, as quatro coisas, alicerce firme, caminhando com Cristo, descobrindo a igreja, vivendo a igreja. Esses são os 4. Então, esses outros são diferentes. Ok, eu terminei agora o curso. Eu vou fechar aqui. E eu vou abrir para perguntas e eu vou dividir vocês em grupos, mas a gente vai terminar um pouco mais cedo hoje. Mas se vocês tiverem perguntas, confirmações, seria importante. Pastor Bruce? Sim. Eu gostei muito de um item aí que o senhor mostrou no final, falando a respeito de acompanhar, né, os discipulados que a gente tem feito com outras pessoas, né? Então, só para entender, eu tenho pessoas que estudam a Bíblia que me convidam, né, para acompanhá-los. Aí eu estava falando mas acompanhar, mas assim, você já está dando estudo, né? Porque, quer dizer, a gente está estudando a Bíblia e às vezes está discipulando e de repente quem está recebendo acaba, por alguma razão, né, com tanta vontade, com tanto prazer de falar aquilo que tem recebido, pede um reforço. Isso me deixou muito pensativo com relação ao que vem acontecendo, né? Então, eu estou passando a acompanhar. E isso está sendo muito bom no aprendizado da gente, né? Porque a gente ouve a pessoa que a gente discipulou falando para outros, né? Então, isso é fantástico, isso, né? A gente fica impressionado com uma forma como essa. Então, quando o senhor falou a questão de acompanhar pessoas nos estudos, né? E principalmente pessoas que a gente vem discipulando, evangelizou, isso é muito legal. Gostei desse ponto aí. Sim. Uma das coisas que eu gostaria de falar, que eu admiro da igreja de Castanhal, é a perseverança. Porque muitas vezes eu começo a ensinar as pessoas esses princípios e a coisa que eu vou ser honesto com vocês, essas coisas não vêm rápidas. Você não vai ver. Eu acho que uma pessoa me acusou de criar uma expectativa grande em um lugar onde eu trabalhei com a igreja, porque eu falei sobre essa visão. E quando a coisa não acrescentou muito rápido e tudo isso, eles ficaram desanimados. Mas eu posso falar lá em Castanhal, é que vocês já tiveram bastante dificuldades que ia causar pessoas a desistir, mas a igreja de Castanhal nunca desistiu. Eu admiro muito isso neles, porque estão bem organizados na coisa para acompanhar a pessoa, de saber o que está acontecendo. E então é muito bom isso. Eu admiro também a igreja de Nova União, essa igreja que tem muita vida, muita espontaneidade e disposição, porque realmente a sua igreja começou com isso, essa visão do discipulado.
E esse que é uma grande vantagem, porque vocês conhecem mais ou menos como as coisas funcionam. Então, a coisa que eu vejo, se eu ia falar sobre as diferentes igrejas, tem certas igrejas da Igreja dos Irmãos que tem algumas coisas que nós podemos compartilhar. E a gente pode aprender um dos outros nessa coisa. Essa coisa que eu gosto muito a coisa é que eu lamento que não tem mais igrejas participando aqui, nessa coisa aqui. Mas a gente podia ajudar uns aos outros, desenvolver modelos, e cada igreja vai sair mais forte. Mas eu tenho grande admiração para essas igrejas. A coisa que perseverança é muito importante nessa visão. Eu queria deixar claro que você pode sair assim, uau, olha, Bruce falou que em 20 anos a gente vai ter 14 mil pessoas. Não é tão fácil, não. Porque eu já trabalhei 30 anos no Brasil e eu não tenho visto 14 mil pessoas convertidas ainda. Então, não cria muitas expectativas dessa maneira. Sabe que essa razão que eu terminei com soldado, atleta e lavrador. Porque a questão é perseverança, sofrimento, coisas que desanimam, mas perseverança. Eu olho na Nova União que perseveraram quando você perdeu seu pastor. Normalmente você corta a cabeça, a coisa morre. Mas a coisa que aconteceu é que você, sua cabeça, o pastor faleceu, que o homem bem amado, mas a igreja continuou a trabalhar. Muito bom. E também eu queria comentar, agora a gente tem essa possibilidade também, né? Já quem não pode sair para poder levar a palavra, aquilo que aprendeu, a gente tem essa tecnologia nas nossas mãos, né? A gente pode marcar sempre com um amigo virtualmente e dedicar 1 hora, 1 hora e meia, 2, né? E também pode ser usado esse instrumento, que Deus possa capacitar também a gente, né? Para a gente poder perder aquela timidez, de repente tem gente que se envergonha de mandar áudio, né? De parar para poder ensinar só uma pessoa. Então, a gente se libere desse bloco, né? E que a gente possa ser um pouco mais ousado também usando a tecnologia, né? Olha, hoje eu estou aqui com vocês, né? Eu me sinto ao mesmo tempo aí com o Bruce, ao mesmo tempo aí no Brasil, e através disso, quando alguns horários que é diferente, algumas amigas aqui na parte da tarde, compartilhar com as brasileira e português, as cunhadas, a delicadeza, né? A gente fica mais comum, mas que vocês também possam usar a tecnologia através disso. Sim. Alguém mais tem pergunta, comentário sobre toda coisa, sobre a prova, sobre qualquer coisa? Você tem que... Oh, Fátima, liga o microfone. Eu vi que você estava falando lá. Eu estou falando que a prova vai ser um desafio para mim aprender a enviar essa prova. Graças a Deus pelo curso, mais uma vez, porque foi muito bom para a nossa edificação e também nos estimulou muito a ter mais perseverança, mais compromisso. Para mim é sempre bom, Bruce. Eu vejo assim que deu uma animada assim nas igrejas que a gente está convivendo, né? Dá um impulso na gente, um fortalecimento muito grande. Estar junto com todos vocês aqui toda semana fortalece muito a gente. E todas as verdades que a gente ouve, a gente vai vendo acontecer na prática. A coisa que originalmente é que quando a gente estava começando as clínicas, uma das coisas que nós falamos muito é que nosso desejo era para a clínica ser um lugar que pessoas podiam chegar e não somente escutar uma mensagem, uma visão lá. Eu creio que eu tenho uma capacidade de passar a visão. Essa que é a grande coisa que eu posso contribuir. Mas eu achei interessante que a ideia
que a clínica seria o lugar onde pessoas iam trocar de ideias, trocar figurinhas lá sobre esses assuntos. Por exemplo, durante almoço, pessoas iam almoçar com pessoas das outras igrejas e descobrir o que Deus está fazendo nessas igrejas. Uma coisa que eu desejo, só repetindo uma coisa aqui que é importante, que fica martelando na minha cabeça por muitos anos na Igreja dos Irmãos, como o Davi Gillis sempre falou, que a gente fala, você é de igreja, qual igreja? Igreja dos Irmãos. Eles falam, é uma igreja nova? Não, a gente começou em 1708. Mas é novo no Brasil? Não, começou aqui no Brasil há 70 anos atrás. Mas eu nunca ouvi falar da Igreja dos Irmãos. Mas como vocês são? Nós somos basicamente como a Igreja Batista. Olha, eu fico triste quando escuto uma coisa assim, porque realmente, número um, porque você olha naquela igreja primitiva, eu gosto muito de um trecho, ele falou, você lembra que eles ameaçaram João e Pedro, e daí eles voltaram e falaram, olha, nós diretamente avisamos de não pregar mais nesse nome desse homem, Jesus, mas vocês encheram Jerusalém da sua doutrina. Eu gostaria que pessoas iam falar isso. Vocês da Igreja dos Irmãos encheram Belém, Guatipuru, Castanhal, Itália da sua doutrina, né? Vocês encheram lá. E eu achei maravilhoso esse desafio, porque eles tiveram uma visão. A Igreja dos Irmãos, nós não somos os únicos com a verdade, mas Deus colocou a Igreja dos Irmãos aqui para um motivo. E alcançar pessoas através do discipulado que as outras igrejas não estão fazendo. Eu gostaria que os outros olhassem para a Igreja dos Irmãos e aprendem, mas nós não somos a mesma coisa de uma igreja batista. Nós somos diferentes. Não melhor, mas somos diferentes. E a gente podia aproveitar isso, né? Bruce? Sim. Eu acho assim, eu estou aprendendo uma coisa que quando a gente sai assim para fazer os estudos, tem pessoas que ouvem o estudo assim, sem querer elas estão por perto e ouvem, e tem pessoas que chegam conosco e diz que gostou muito, ouviu e viu que era um estudo diferente, muito bom, e a gente já passa a fazer um contato com aquela pessoa. Porque eu vejo assim, que uma vez você falou, né, que os religiosos atraem religiosos, né, e adoradores atraem adoradores. Então, eu tenho visto isso na nossa caminhada. Verdade. Ok, eu ia... Bruce, eu estava pensando aqui, né, no que você falou da Igreja dos Irmãos, né? Eu penso assim, meu modo de ver, né? Que a Igreja dos Irmãos não é conhecida, né? Eu penso assim que as outras são conhecidas, né? Porque eu fico analisando, né? Eu fico analisando outras doutrinas, né? Outras doutrinas, elas não têm, assim, uma doutrina boa que nem a nossa igreja tem, né? Nossa igreja, eu fico pensando, nossa igreja tem uma doutrina tão boa, né? E é pouco reconhecida, né? Aí eu fico pensando assim, eu digo, porque a Igreja dos Irmãos, ela não faz show, né? Eu fico pensando assim, porque a Igreja dos Irmãos não é conhecida porque ela não faz show, ela não faz, vamos dizer assim, olha, tem um show lá em Belém, no Mangueirão, a Igreja dos Irmãos vai lá para o Mangueirão, não vai, né? A Igreja dos Irmãos não vai, né? A Assembleia de Deus vai, a Batista vai, essas outras vai, né? Aí eu estava vendo aqui, né, aqui em Guatipuru, vamos dizer, tem Festival do Caranguejo aqui em Guatipuru, né? Aí a Assembleia de Deus vai lá para o palco, para o Festival de Caranguejo, fazer seu show. Aí a igreja fica conhecida, né? Aí eu fico pensando, porque a Igreja dos Irmãos não tem essa intimidade, né, de fazer essas coisas, né? De estar no meio desse povo aí, né? Para ser conhecido, né?
Só através do discipulado, assim como você falou, que a gente vai ser conhecido, né? Sim, sim. Eu vejo que, às vezes, pessoas com doutrinas que são falsas, de fato, né? Estão mais comprometidos do que a gente. Eu acho um problema com a Igreja dos Irmãos é que, por muitos anos, enfatizamos conhecimento bíblico em vez da vida. E essa razão que eu enfatizo muito intimidade com Deus, porque intimidade com Deus é que traz a informação da doutrina para a prática, mais para entrar no coração. Como eu falei no começo, não sei se vocês perceberam isso, mas eu falei que a gente começou uma igreja, é uma igreja na realidade, mas é uma família espiritual da igreja na nossa casa. E o pastor que começou, que me incentivou a fazer isso, ele falou comigo, Bruce, pessoas da igreja, da nossa igreja, foi bem instruído por muitos anos, conhece muito a palavra de Deus, são bem doutrinados, mas o problema é que eles não estão envolvidos na palavra de Deus, trabalhando com os outros e vivendo. Então, e quando as pessoas chegaram para a nossa casa, a gente só tem 7, 8 pessoas, eles falaram, olha, esse estudo não é informativo, de dar informação, mas é transformativo, é uma coisa que transforma a vida da pessoa. E minha esperança é que essa coisa vai pegar aqui nos Estados Unidos também, porque muitas igrejas dos irmãos estão só enfatizando informação. Eu não sei se quantos de vocês já ouviram isso. Deus, muito obrigado por estar juntos aqui e nos ajuda a aprender mais uma coisa da tua palavra. Ok? Por quê? Por que aprender mais que uma coisa da tua palavra? Por que não falar, Deus, ajude-nos a compreender a tua palavra para que nós possamos te conhecer melhor? Essa que é a coisa que é importante. Pastor Bruce? Sim. Eu posso até, alguns podem até não concordar muito com o que eu vou dizer, né? Eu penso assim, nós temos uma coisa muito preciosa atualmente no nosso meio, como Igreja dos Irmãos. Nós temos vocês. E quando eu falo vocês, eu falo o Ivaldo, eu falo o pastor Bruce, eu falo muitos outros missionários que a gente sabe que estiveram aqui conosco, né, que já partiram. Hoje nós temos o pastor Edson, eu falo Willer, né? Nós temos vocês. Por que eu digo isso? Porque em meados aí de 95, quando eu comecei essa caminhada, né, pela permissão do Senhor Jesus, nós começamos a ver muito sobre a questão dos ensinos doutrinários que temos recebido até hoje. Então, por exemplo, receber um estudo como esse, de construtores, né, é muito valioso para cada um de nós. Então, hoje, na verdade, como o senhor falou, nós temos muito conhecimento, sim. Talvez na sua totalidade geral, não se tem colocado em prática. Mas a gente sabe a importância do quanto nós temos recebido de conhecimento com relação a isso. Talvez o que se tem colocado ao longo desse tempo, que não tem sido, é que precisa ser colocado em prática. Precisa ser colocado em prática, né? Então, nós temos vocês. Então, isso, para mim, é um privilégio muito grande de saber que nós temos uma potencialidade muito grande das doutrinas, né, que temos recebido aqui, no caso, se tratando de Igreja dos Irmãos. Então, eu não faço muita comparações com relações a outras denominações, outras congregações, né? Porque, na verdade, nós temos isso aqui com vocês, né? Então, por exemplo, o que hoje nós temos compartilhado e falado hoje, tudo é porque nós temos aprendido de vocês, né? Então, isso é um privilégio que eu entendo que nós temos hoje. Só falta apenas praticar, colocar em prática mesmo, né?
sem olhar para as outras, porque, na verdade, nós temos um papel a desenvolver e nós sabemos dessa missão que nós temos para podermos avançar na vida cristã e glorificar cada vez mais o nome do Senhor. O que não está acontecendo é que isso não está sendo desenvolvido como deveria ser na prática. Mas ainda há tempo com relação a isso. Ainda temos esse privilégio de podermos colocar isso em prática. Basta que a gente assuma o propósito que a gente sabe que precisamos exercer. Se nós formos passar mais um ano pensando diferente disso, então nós não vamos avançar, né? Então, esse é meu pensamento com relação a isso. A gente precisa caminhar, porque nós temos vocês, né? E graças a Deus por isso. Obrigado. É o que eu, ok? É o que eu penso. Bom. Eu gosto muito de Esdras 7:10, que ele falou que eu vou traduzir do grego, ele falou que ele ofereceu seu coração para compreender a palavra, informação, botar na prática e ensinar em Israel. Então, eu gostei muito dessa coisa. Ele conheceu, vivia, passou. Essa que é a coisa importante para nós. Outra coisa, eu gostaria de orar por vocês, então. Olha, uma coisa que eu gostaria de oferecer é se você tem uma pergunta, pode mandar para o meu e-mail e fazer uma pergunta sobre... Você começa a discipular uma pessoa e surge uma situação difícil. Eu estou aqui para ajudar, se você quiser. Então, Marcos tem bom contato comigo de vez em quando, pergunta alguma coisa ou pergunta sobre... pode me perguntar ou perguntar a Ricardo sobre alguma coisa. Seria bom. Eu vou ficar saudades desse tempo aqui, né? Então, deixe-me orar por vocês. Deus, muito obrigado pela tua palavra que é forte, é poderoso. E nós confessamos que nós não temos botado muito na prática como deveríamos. Mas eu agradeço pelas coisas que estão acontecendo. Agradeço pelos estudos que algumas pessoas começaram. E eu peço, Deus, que o Senhor convence cada pessoa aqui que eles são capazes de fazer discípulos, de ser importante no trabalho do Senhor, porque realmente a coisa mais importante na igreja é o discipulado. Eu peço que o Senhor realmente dê essa convicção para cada um, nos dê sabedoria, nos fortaleça no homem interior para poder perseverar, nos dê sabedoria, discernimento para poder realmente fazer um bom discipulado. Acima de tudo, nos enche com o teu amor, porque grande parte do discipulado é só amando os outros, amando e dando nossa vida para os outros. Eu peço, Deus, que esse estudo aqui, que vai dar pessoas, incentivar pessoas a entrar nesse processo de discipulado, de transformar a igreja para ser uma igreja que há a cultura de discipulado. Abençoe esse noite para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Vou ficar com saudade de vocês. Pode Amém. falar. Obrigado, Bruce, mais uma vez. Obrigado pelo tempo. Na realidade, a gente vai dar só esse intervalo aí, um bom intervalo. E aí, se Deus quiser, lá para fevereiro, a gente vai estar de volta aqui com o Bruce, com outros módulos aí, tá? Bem, rapidinho, só para você lembrar, eu já vou enviar a prova para você, tá? Lhe aconselho, não faça ainda. Entre lá, dê uma olhada, tudinho. Aí amanhã, faça com calma, tá? Você tem um tempinho aí para enviar para o Bruce aí essa prova, tá ok? Então, assistam os vídeos, aí quando você lembrar aí das nossas aulas, assista o vídeo, tá? Se você perdeu ou quiser que eu envie, é só me pedir o vídeo
das aulas do Bruce que eu envio para você, qualquer vídeo, ou todos os vídeos de uma vez só, tá lá no YouTube, no nosso canal lá. Você pode acessar lá e assistir os vídeos da aula do Bruce e relembrar aí, tá ok? E aí, qualquer coisa, a gente está lá no grupo do WhatsApp, você pode ir lá perguntando as coisas, ou pode enviar para mim, ou enviar para o Bruce, tá? A gente vai estar sempre aí, tá ok, meus irmãos? Então, Deus abençoe, que realmente tudo que o Bruce nos ensinou aqui nesse módulo sirva aí para a gente crescer cada vez mais, tá? Então, fique à vontade. Aí, se você quiser ficar, eu já vou enviar a prova para vocês aí no WhatsApp, tá? Pode ficar à vontade.